Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Glorificado, exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor Jesus. É tempo de agradecer a Deus, de adorar a Deus, de louvar o nome do Senhor. Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Senhor meu Deus, passa com teu poder, em vida, em pessoa, curando e libertando, desfazendo todo o mal, Senhor, que circula esta nação. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor Jesus, obrigado pela noite, obrigado pelo dia, obrigado por tudo, pelo corpo de vida, pelo socorro, livramento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor, por tua santa bondade, Senhor Jesus. Perdoa minhas fraquezas, minhas falhas, os meus defeitos, as minhas transgressões. Guia nós no caminho que devemos andar, eu e a minha casa, e a todos que estiverem ouvindo. Guia nós no caminho que devemos andar, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus livre de todo o mal. Acampa teus anjos ao redor de nós, guardando e protegendo, Senhor Jesus. Cobre nós com o sangue do Cordeiro, Senhor Jesus, livra de todo o mal, eu e a minha casa e a todos que estiverem ouvindo. Sabedoria para vencer os obstáculos da vida, as adversidades. Passa com teu poder, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, e obrigado, meu Pai. Dai força, coragem e sabedoria para me ler a tua palavra e exortar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Amém. Eu quero deixar um versículo abençoado aqui, muito abençoado, no livro de Tiago. No livro de Tiago. Eu quero deixar um versículo aqui no livro de Tiago. Quero deixar aqui um versículo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dê discernimento, coloca as tuas palavras na minha boca, sabedoria para mim ler a tua palavra e entender, não só para mim, mas eu peço para todos que estiverem me ouvindo neste momento, sabedoria e inteligência, para nós ouvir e colocar em prática as palavras ditas neste momento, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, ajuda nessa caminhada, ajuda nessa jornada, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala comigo, Senhor, neste momento, e fala com todos neste momento, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar o versículo aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11, que diz assim, olha:
Irmão, não faleis mal uns dos outros. Irmão, não falei mal uns dos outros. Uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão, fala mal da lei. Viu? Como é, minha gente? Como a lei de Deus, ela é segura. Como a lei de Deus tem garantia. Porque eu vejo milhares e milhares de pregadores aí no mundo dizendo que a lei de Deus foi abolida com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Tiago estava falando. Depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, Tiago e os discípulos ficaram aqui na terra pregando o Evangelho. A lei de Deus, como tem segurança, é garantida. Porque a gente vê milhares e milhares de igrejas aí no mundo dizendo que a lei de Deus foi abolida. Olha, é o que a gente vê no mundo, é as pessoas pregando que a lei de Deus foi abolida. Gente, as pessoas lêem um versículo isolado da Bíblia. Porque se a lei de Deus fosse abolida, a pessoa podia matar, podia roubar, podia adulterar, podia fazer toda desordem no mundo. Se a lei foi abolida, eu não sei, meu Deus, que entendimento é este da raça humana? Que entendimento é este? Dizer que a lei de Deus foi abolida. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não consigo. Não consigo. Por quê? Se a lei de Deus diz, não matarás, não adulterarás, não fará para ti mais escultura. Você pode chegar em todas as igrejas aí, evangélicas, você pode perguntar lá, você mata? Não, ele diz, não. Você adora imagem? Não, na minha igreja não adora imagem, não. Você adultera? Não. Aí, uma coisa que ele disse que foi abolido foi o sábado. Ele disse que o sábado foi abolido e a lei de Deus foi abolida. É o que todas as igrejas falam aí. A maioria das igrejas, poucas igrejas que exaltam a lei de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que a lei de Deus é santa, a lei de Deus é boa. E está falando a respeito da lei de Deus. Agora os caras as pessoas lêem os versículos isolados da Bíblia e não explica da forma que é. Explica do jeito que pensa, do jeito que acha. É que eu sempre digo, ler a Bíblia é uma coisa. Explicar outra já é outra coisa. A Bíblia, ela tem que ser... a Bíblia é o que ela é, nós temos que falar o que ela é. Né? Ler a Bíblia e explicar outra coisa, não. Ler um versículo isolado, depois com fundamento, aí não sabe o que fala. Aí diz assim, ó. Irmão, não falei mal uns dos outros. Irmão, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei. Viu? Quem fala mal dos outros, julga o seu irmão, fala mal da lei. Fala mal da lei. Da lei.
e julga a lei. Fala mal da lei e julga a lei. E julga a lei. E julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz, viu? Mas se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas é juiz. E sozinho existe um legislador, um que pode julgar e pode condenar, é Jesus. Mas nós não. Quem fala mal uns dos outros, aqui está dizendo, irmão, observador já não é observador da lei, mas juiz. Quem é que é juiz? O juízo do céu e da terra é Deus. O juiz do céu e da terra é Deus. Quem fala mal do irmão, fala mal da lei. Está dizendo aqui, não é invenção minha, não é invenção minha, eu estou dizendo o que está aqui. Que é o que a gente vê as igrejas aí no mundo inteiro, só que vai pagar um preço. É por isso que as pessoas não estão nem aí, né? Estão nem aí. Vive aí de todo jeito. A lei foi abolida, nós podemos pecar, nós podemos errar, pode fazer o que nós quiser, Deus perdoa, perdoa. E a palavra de Deus diz assim, que depois que a gente tem um pleno conhecimento do Evangelho, não pode mais viver liberadamente pecando. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus perdoa, depende da fraqueza da gente, né? Que muitas vezes a gente erra sem querer, não é? Faz algo às vezes sem querer. É um tropeçar, não é? É um tropeçar. A pessoa errar é um tropeçar. Agora a pessoa viver, vai tricando o erro, amanhã, hoje, amanhã o mesmo, amanhã o mesmo, amanhã o mesmo. Aí não está existindo arrependimento, e não existe perdão sem arrependimento. Não existe. Eu já falei isso muitas vezes, e estou falando sempre. E sempre eu falo. Porque não existe perdão sem arrependimento. Como é que daí Deus vai me perdoar eu fazendo a mesma coisa todo dia? Se eu mato, se eu roubo, meu Deus me perdoe, quando amanhã eu vou matar, vou roubar. Meu Deus me perdoe, quando amanhã eu vou matar, vou roubar. Eu não estou contra a lei de Deus? Estou contra a lei de Deus. Se eu sou um matador, se eu sou um roubador, se eu sou um mentiroso, se eu sou uma pessoa que vive falando mal dos outros, estou contra a lei de Deus. Estou sendo contra a lei de Deus. Ei, minha gente, acorda. Desperta, minha gente, para um mundo melhor enquanto é tempo. Deus me levantou aqui neste lugar. Não foi para brincadeira, não. Deus me levantou para acordar quem está dormindo, para despertar quem está dormindo. Deus está mandando eu dar um recado para vocês. É tempo de se acordar e se despertar, enquanto é cedo, enquanto é tempo. Porque chega a hora que não tem mais tempo. Chega uma hora que não tem mais tempo de você confessar a Deus, de você se arrepender. Você não sabe da sua vida, você não sabe do amanhã, você não sabe de nada, ninguém. Eu não sei. É por isso que eu vivo na batalha, não é? Na luta. As pessoas têm que andar assim, ó. Que nem um burrinho.
Que nem um burrinho. Que nem um burrinho, com a orelhinha adiante, com a orelhinha adiante e outra atrás, o burrinho. É por isso que o burrinho é difícil, o burrinho é muito assustado, né? O burrinho é muito assustado. Ele sempre está vendo um perigo na frente, o burrinho. O burrinho é muito ativo. Nós temos que viver assim também, ó. Uma orelha adiante, outra atrás, porque nós não sabemos o dia de amanhã, o que virá. Nós não sabemos de nada, só quem sabe de nossa vida é Jesus. Ele sabe o que vai acontecer hoje, sabe o que vai acontecer amanhã, sabe o que vai acontecer, o acontecimento que vai acontecer na vida de cada um, ele sabe o dia. Nós não sabemos. E nós ficar inventando, ler a Bíblia, inventando da forma que nós achamos, da forma que nós pensamos. Não é assim. Não é assim. Se a palavra de Deus está dizendo assim, irmão, Tiago capítulo 4, 11, irmão, não falei, ele está falando com os irmãos, com os irmãos, com os irmãos da igreja. Quem está lá no mundo do pecado, nas coisas do mundo, eles não estão nem aí, mas ele está falando aqui diretamente para os irmãos, que estavam todos reunidos ali na igreja. Está dizendo, irmão, não falei mal uns dos outros. Ainda tem gente que diz que guarda a lei de Deus, que guarda o mandamento de Deus, mas a língua é desse tamanho, ó, a língua é desse tamanho, dentro da igreja. Dentro da igreja, eu guardo a lei de Deus, eu guardo o mandamento de Deus, mas a língua é desse tamanho, fala mal dos outros, anda com falsidade, com traição, falando mal, tudo que pensa do irmão, não respeita o irmão, não tem amor, a falta de amor. É o que a gente vê. Ainda assim mesmo, dizendo que guarda a lei, que guarda os mandamentos, mas ainda vejo coisa terrível dentro da igreja, assim mesmo. Porque dentro da igreja tem um joio e tem um trigo. Dentro da igreja tem um joio e tem um trigo. Diz que guarda a lei de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, mas a língua é do tamanho de um páramo, para falar da vida alheia. É. Por que diz assim, irmão, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei. Quem fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei, fala mal da lei e julga a lei. E julga a lei. E julga a lei. Se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas é juiz. Tá vendo aí, gente? Foi bem explicado, foi bem claro. Foi bem claro. Tá bem claro. Tá bem claro. Tá bem claro. É dessa forma. Agora eu quero deixar um versículo aqui. No livro de Provérbios. Porque o Provérbio faz parte do Velho Testamento, o livro de Provérbios faz parte do Velho Testamento, faz parte do Novo Testamento. Porque os mandamentos que estão no Velho Testamento estão no Novo Testamento, estão no livro de Apocalipse. Ei, minha gente, é tempo de acordar, tempo de se despertar. É
tempo de se despertar. Eu não estou aqui pregando placa de igreja, eu não estou aqui pregando religião, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus Cristo falou, eu não habito em santuário feito por mão humana. Nós é quem somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar lugar. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Nós temos que seguir o caminho, a verdade e a vida. É desse jeito. Eu já fui visitante de várias igrejas, de várias e várias igrejas. Mas em cada igreja que eu chego, a gente vê o erro, vê a diferença em cada pessoa. Não existe ninguém perfeito, cada um faz por si. Cada um faça por si. Se eu for numa igreja que guarda a lei de Deus, que guarda o mandamento de Deus, eu vou me esforçar, eu vou lutar para guardar o mandamento, para guardar a lei de Deus. Se alguém não guarda, se alguém só fala da lei, do mandamento de Deus e não guarda, é que nem diz a leitura do livro de Ezequiel, que nem o pai leva pecado do filho e nem o filho leva pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. O joio e o trigo está aí nas igrejas. Está aí nas igrejas. Está aí nas igrejas. O povo reunido, uns guardam a lei de Deus, o mandamento de Deus, e outros só faz falar, mas não guarda. E vai ir ao léu, vai ir de qualquer jeito. Porque é o que está dizendo, irmão, não fala mal uns dos outros. Quem fala mal uns dos outros, julga a lei. Julga. E julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se você julga a lei, você não é observador da lei, mas é juiz. E só o legislador, que é Jesus Cristo. Só um. Só é o legislador, que é Jesus Cristo. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos julgar ninguém. Falar do amor de Deus, pregar a verdade para as pessoas, é um direito de nós, que Deus deixou para nós pregar. Mostrar o que está escrito na Bíblia. Quando nós estamos mostrando o que está escrito na Bíblia, nós estamos dando o recado que Deus deixou para nós dar, né? Para as pessoas. Mas quando nós estamos explicando do jeito que nós achamos, do jeito que acha, falando mal de um, falando mal de outro, aí é julgando, fala mal de fulano e ciclano, aconselha o outro quando vê errado. É melhor. Quando você vê uma pessoa errada, um irmão errado, dê um conselho bom, chegue a ele, converse direito, isso assim, não faça assim, que Deus não quer que a pessoa faça essas coisas. Aí vai conversando direitinho, porque a palavra de Deus diz para nós enjortar uns aos outros com o espírito de mansidão. Para nós enjortar uns aos outros com o espírito de mansidão. Com espírito de mansidão. Agora, se nós não dá ouvido à voz de Deus, aí o problema é muito sério, né? É muito sério. É muito sério. Olha aqui no livro de Provérbios. Olha aqui no livro de Provérbios. No livro de Provérbios.
No livro de Provérbios, no livro de Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 2. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, olha, pense para depois, olha, pense para depois falar. Pense para depois falar. Pense para depois falar. Pense para depois falar. Para depois falar. O justo pensa bem antes de responder. O justo pensa bem antes de responder. O justo pensa bem antes de responder. Mas a boca dos ímpios jorra o mal. Viu? Mas a boca dos ímpios jorra o mal. A pessoa que anda falando mal dos outros, acabando com a vida dos outros, deformando, botando todo defeito. Eu disse, como eu falei agora, quando nós vemos o outro errado, irmão, vamos aconselhar. Porque a palavra de Deus diz, para nós enjortar uns aos outros com espírito de mansidão. Se nós vemos o irmão errado, vamos aconselhar. Não faça isso. Tira um versículo da Bíblia, mostra para ele. Não é intriga, não é ódio, não é rancor, não é andar com arrogância, falando mal. Aconselhe, repreenda quando é errado. Deus se agrada, Deus quer que nós façamos assim. Para nós aconselhar, o conselho é de Deus, o conselho vem de Deus. Repreender é muito bom. Repreender quando uma pessoa vê o outro, quando a gente vê a outra pessoa errada, repreender é muito bom. Dar o conselho é muito bom. É muito bom. Agora, fala mal de fulano, fala mal de ciclano, falou uma coisa, fala outra, às vezes até mentindo, muitas vezes até mentindo, intrigado, com raiva, guardando ódio, guardando mágoa. Vou te dizer isso assim, mas tu não diz a fulano não. Vou te contar aqui no teu ouvido, mas tu não diz a ninguém não diz pra ele não. Fulano é um pilantra, fulano é um marginal, fulano é não sei mais o quê. Aí quando vê a pessoa, não diz nada. Deus está falando, dentro da igreja existe isso. E se a palavra de Deus diz para não falar mal uns dos outros? O irmão que fala do outro está falando mal da lei. E quem julga o seu irmão e fala mal da lei, julga a lei. E só um só legislador, que é Jesus. Você já não está sendo observador da lei, mas está sendo juiz. É? Aí aqui está dizendo no livro de Provérbios, no livro do Velho Testamento. Que muitos dizem que o Velho Testamento foi abolido, aqui falando a mesma coisa, olha. Pense para depois falar. Pense para depois falar, pense. Se o mundo fosse assim, não era mil maravilhas, não havia morte, não havia briga, não havia intriga, não havia falta de amor, não havia não. Pense, está dizendo aqui, pense para depois falar. Pense para depois falar. Até a hora do sim
Você tem que pensar, depois dizer sim. A hora do não, você tem que pensar para dizer não. Tem. Porque muitas vezes a pessoa diz o sim, avança o sinal, não é? E sempre a gente vê isso, né? Assim, que avança os sinais se atropela. Que avança os sinais se atropela. Aí o cara abre a boca na hora do sim, antes de pensar. Aí depois vai chorar. Abre a boca do não, antes de pensar. Aí depois vai se arrepender. Era melhor ter dito sim. Outra hora vai dizer, era melhor ter dito não. Porque não pensou. Porque não pensou. Porque não pensou. Aí diz assim, o justo pensa bem antes de responder. O justo pensa bem antes de responder. O justo pensa bem antes de responder. De responder mais a boca dos ímpios jorra o mal. Ó, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Porque ele não pensa. Não é? E assim, minha gente, e assim, que o erro do mundo é por causa das pessoas ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. A pessoa que diz que a lei de Deus foi abolida, essa leitura aqui não é nada para ele. Não é nada. É o que eu mais vejo aí, é o povo dizer que a lei de Deus foi abolida. Eu nunca disse que a lei de Deus foi abolida, e nem vou dizer. Eu posso falhar, falho. Eu posso ter meu defeito, mas vou dizer que a lei de Deus foi abolida quando eu erro, quando eu faço as coisas erradas, eu estou sabendo que eu estou tropeçando no mandamento de Deus, na lei de Deus. Estou tropeçando, estou errando, porque Jesus é um governo santo. Jesus Cristo é um governo santo e não existe governo sem lei. Não existe. Ele é um governo santo. Nós temos que andar em sinceridade diante de Deus. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus fazer morada em nós e habitar em nós. Nós temos que dar lugar. Que a palavra de Deus diz resistir o diabo, porque ele fugirá de vós, não dê lugar ao diabo. Como é que nós vamos resistir o diabo se nós não damos ouvido à palavra de Deus? Gente, em nome do Senhor Jesus, eu peço com muito amor no meu coração, essa leitura que eu li no livro de Tiago, e estou lendo aqui no livro de Provérbios 12, 2. Capítulo 4, verso 11, que eu li no livro de Tiago. Capítulo 4, verso 11. E estou lendo aqui no Provérbios, capítulo 12, verso 2. Pois é, minha gente, é nós colocar em prática a palavra de Deus. É nós viver da forma que a Bíblia ensina. E nós for viver do jeito que do jeito que muitos pregadores ensinam, eu estou aqui falando, não é criticando não, mas estou aqui dando um grito de alerta. Eu estou aqui dando um grito de alerta. Eu estou dando aqui um grito de alerta, porque o Senhor chamou eu, chamou você.